Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, é um dos livros que compõem a base da doutrina espírita. A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, a Providência. Estamos no item 25, lemos até o item 24 no episódio anterior, continuando a leitura no item 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente e universal evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam sob uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar de todas as coisas. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo pelo qual talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo pelo qual lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representa uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo, se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele,
como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Espírito Kinemant, Sociedade de Paris, 1867. Cada célula do nosso corpo é formado por pequenos átomos que se juntam formando conglomerados de átomos que serão as moléculas e os conglomerados de moléculas se juntam formando conglomerados de células. Assim são os neurônios, assim são as hemoglobinas, assim são os nervos, os tendões, os músculos, os ossos, os órgãos inteiros como o olho em suas diversas partes, como a íris, a membrana e tantas outras partes que compõem o nosso corpo. Não importa como a gente enxergue, se a gente enxerga o coração como um órgão completo, ou se a gente enxerga o coração como um conglomerado de células que formam os músculos e as veias que formam o coração, ou se a gente enxerga cada célula do coração como um conjunto de átomos, moléculas que formam esse coração. Se o nosso coração sente qualquer coisa desavisadamente, o espírito é avisado, o nosso pensamento instantaneamente registra aquela coisa, seja um ritmo anormal, seja uma dor, seja uma ansiedade. Não importa o que é, aquilo que muda ou aquilo que está em funcionamento, o espírito está o tempo todo agindo sobre aquele músculo, sobre aquele órgão, no caso aqui do nosso exemplo, o coração. E eu estou dando o exemplo do coração, mas aí a gente pode falar de qualquer órgão, de pulmão, de fígado, de rim, de qualquer órgão. Cada conglomerado de células desse é como se fosse, por exemplo, um conglomerado estelar semelhante a uma galáxia. São diversos bilhões de células formando um único órgão e esse órgão dentro de um sistema, e esse sistema é o corpo humano e todo mundo funcionando em harmonia. A nossa mente, enquanto espírito, influencia cada átomo de cada célula de cada tecido de cada órgão, criando para esses tecidos e esses órgãos uma função específica que é necessário para a manutenção da vida. Mas onde está a vida? O fluido vital está fluindo através do espírito, ele está fluindo através do perispírito que liga o espírito ao corpo e que transmite o pensamento do espírito até o corpo. Ele está fluindo por esse corpo pulsante de vida e tentando manter a manutenção dessa vida para que o espírito permaneça encarnado.
esse pensamento, ele é constante. Eu me preocupo com a minha saúde e o meu corpo registra isso. Eu não me preocupo com a minha saúde e eu cometo excessos e o meu corpo registra isso. Mas o ato, a vontade, está partindo do espírito e influenciando a formação e o funcionamento do corpo. Cada célula que morre é substituída por outra célula e essa nova célula carrega consigo um novo registro de um espírito que teve experiências diferentes e registrando as experiências diferentes, seja ela de um dia, de um instante ou de um mês, essas experiências ficam registradas na memória e, portanto, o espírito de ontem não é mais o espírito de hoje. O espírito desta manhã não é mais o espírito desta tarde, nem será o espírito desta noite, porque a cada instante estamos vivendo experiências e tomando decisões e adicionando conhecimentos ao nosso conhecimento e desenvolvendo a nossa inteligência. Em constante progresso, nós estamos também em constante modificação de quem somos enquanto espíritos. E nestas modificações a gente imprime gradativamente a cada nova geração de células, e eu estou chamando aqui geração porque uma célula tem um ciclo, ela tem começo, meio e fim, já existe um momento em que essa célula chega a se desagregar para que uma nova célula seja constituída. E esse processo pulsante e incessante acontece o tempo todo num processo de criação de células incessante. Olhando para o nosso organismo, ele é como se fosse um universo para nós, né? Cada bactéria que está lá na nossa flora intestinal enxerga esse organismo como o seu mundo, como a sua relação com o planeta Terra. E não há nenhuma dor de barriga que aconteça lá entre as bactérias da minha flora intestinal que o meu espírito não registre. Não há nenhuma sensação de dor ou nenhuma invasão de vírus ou bactérias nocivas à saúde que o meu corpo não registre e eu, em espírito, não perceba que isso aconteça. Pode ser o vírus menor do mundo, o menos perceptível pelos nossos 5 sentidos, e mesmo assim eu registro isso no momento em que eu tenho, por exemplo, uma diarreia, em que eu tenho alguma situação diferenciada no meu organismo que vai dizer, ó, tem um objeto, um ser diferente dentro de você, fazendo com que você tenha sensações diferentes. Da mesma maneira, essa ligação, mas aí não é de Deus com tudo e com todos no sentido de uma conexão igual a nossa conexão com o corpo físico, mas como Deus é imaterial, essa ligação ela se dá por um meio muito menos material do que a conexão do espírito com a matéria do corpo. Ela se dá de forma muito mais sutil, e essa sutileza a gente pode traduzir pelo pensamento, pelo princípio inteligente. Essa conexão ela é de inteligência para inteligência, de sentimento para sentimento. E, nesse sentido, basta que a gente tenha, por exemplo, uma percepção de estresse, e assim que a gente tem essa percepção de estresse, como se fosse um objeto ou um pensamento intruso no fluido universal dos pensamentos, Deus registra instantaneamente que aquela pessoa, aquele espírito encarnado naquele determinado planeta teve essa sensação de estresse. Da mesma maneira, uma sensação de felicidade, uma satisfação que nos faça muito feliz, e esse sentimento de felicidade registrado por um espírito em qualquer ponto do universo, em qualquer planeta, em qualquer galáxia, e Deus registra instantaneamente essa sensação de felicidade daquele espírito numa interação
constante e incessante como a nossa interação com as nossas células. Não tão material, e é por isso que o Kardec, o espírito aqui, o Kinemant, ele registra, né, que é só uma questão de analogia e não de identidade. O que ele quer dizer com isso? Que não é exatamente assim, mas que a coisa mais próxima que ele pode se utilizar para que a gente compreenda como é que isso acontece é este exemplo. Então, não é identicamente assim, mas é uma analogia que nos faz compreender como Deus é onipresente, como ele está em todas as circunstâncias. E mesmo que você, naquele momento de estresse, naquele momento de medo, você não emita uma prece, você não se concentre na presença de Deus na sua vida, naquele instante, ao registrar aquele estado de estresse, o pensamento de Deus, ele retorna a você com assistência, com providência, com previdência. Então, instantaneamente, o pensamento de Deus age sobre a pleiade de espíritos que te são familiares, que querem o teu bem, que te orientam, que te assistem, que estão prestando atenção na sua encarnação e na sua vida, e esses espíritos, recebendo o influxo de Deus, eles passam a criar opiniões, sugestões, soluções de problemas para te inspirar a sair daquele momento de estresse, ou eles se regozijam com você naquele momento de felicidade e se envolvem também naquela tua felicidade, aquele teu sorriso, aquele teu enlevo por aquele momento feliz, e compartilham com você daquele momento. E isso acontece dentro, em volta do pensamento de Deus, da mesma maneira que o som se propaga no ar. Então, como que o sentimento de um espírito se propaga em direção ao sentimento de um outro espírito, né? Sejam esses dois espíritos, dois encarnados, sejam esses dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado, sejam esses dois espíritos desencarnados. Como é que se propaga o pensamento mútuo entre eles, de um espírito para outro? Através do pensamento de Deus, através desse fluido cósmico universal que envolve toda a criação. É nesse sentido que esse espírito, o Kinemant, está tentando mostrar para a gente como Deus é onipresente, como ele está o tempo todo na nossa vida e agindo através das outras criaturas, né, dos outros espíritos também criados por Deus, agindo em nossa vida. Cada vez que ele age através do outro, ele está dando a oportunidade ao outro de ser caridoso comigo. Cada vez que ele age com o próximo através de mim, e eu demonstrando amor ao próximo, demonstrando esse efeito e esse amor ao próximo, esse sentimento em relação ao próximo, eu estou agindo em relação ao próximo, construindo a caridade em relação ao próximo através do pensamento de Deus. E é por isso que a gente diz que age inspirado por Deus. E é por isso que a gente diz que o nosso pouco de ação com Deus é muito, porque Deus conhece a necessidade desse próximo, da mesma forma que Deus conhece a nossa necessidade e age sobre nós através desses espíritos familiares, desses entes queridos que encarnam na nossa família e ao redor de nós, como nossos amigos e colegas e conhecidos, e todas essas relações que a gente mantém com os demais encarnados. Então, através de nós e por nós, esse fluido inteligente que o Espírito descreveu nas respostas anteriores age
né, sobre todos. Só que o que ele está querendo dizer? Que esse fluido é a vontade de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Ele está chamando de fluido porque a gente não tem uma outra palavra. Se ele chamar de vontade, dá a sensação de que é simplesmente um sentimento longínquo, mas quando ele diz que a vontade de Deus é como se fosse um fluido caminhando entre nós, envolvendo a todos os seres da criação, a cada criatura, e sendo influenciado pelas realizações e decepções de cada uma dessas criaturas, pelas experiências e registros de experiências de cada uma dessas criaturas, e comandando todos os fenômenos de transformação e de progresso de cada uma dessas criaturas. Deus é onipresente, está presente em todos os ambientes e em relação a todas as criaturas viventes e não viventes. Então é isso que a gente precisa registrar, né? Eu vou ler o item 28 em diante para que a gente possa compreender isso. Então ele diz o seguinte no item 28: compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele, é o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Começando do fim para o começo, esperemos que nos tenhamos tornados dignos, significa que tenhamos desenvolvido a nossa inteligência até as possibilidades que nos cabem para alcançar essa compreensão de Deus que a gente tanto almeja. Mas quando a gente tem dificuldade com os termos infinito e eterno, quando a gente tem dificuldades de perceber que aquilo que é imaterial não tem os limites da matéria, quando a gente tem dificuldades de compreender que algo que não tem limite se estende por todo o infinito, quando a gente tem dificuldade de compreender, por exemplo, aquilo que ele descreveu, o dom da ubiquidade,
ambiguidade. Para quem não sabe, o dom da ubiguidade é estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, com a sua essência espiritual. Então, um espírito desenvolvido, ele consegue estar presente e participar de conversas e discussões diferentes ao mesmo tempo, em um mesmo instante. E aqui não importa a distância, ele pode estar em duas galáxias diferentes, ele pode estar em dois planetas diferentes, ou ele pode estar simplesmente em duas cidades, ou dois bairros diferentes, ou duas casas no mesmo bairro. Mas ele está presente. Esse dom da ubiguidade é estar presente em duas conversas diferentes, como se você pudesse pegar o seu pensamento, dividir ele em duas ou três atenções diferentes, e cada atenção dessa, uma presta atenção em uma conversa, a outra presta atenção na outra, e a outra presta atenção na outra, mas é o mesmo ser pensante agindo em 3, 4 ambientes diferentes. A gente tem dificuldade de entender isso, a gente não consegue imaginar como é que isso é possível, porque tudo para nós tem essa limitação do formato do corpo. A gente se olha e se enxerga não como inteligência, não como espírito, a gente se enxerga com cabeça, corpo e membros. A gente se enxerga com pernas, braços e cabeça. É assim que a gente se vê. Então tudo para nós tem o limite que o nosso braço alcança, que a nossa vista alcança, que o nosso passo consegue dar. Como que a gente vai conseguir compreender algo que é imaterial e ilimitado? Daí a nossa dificuldade em compreender que Deus pode estar em todos os lugares, sentir e perceber todos os pensamentos e todos os sentimentos, auxiliar todas as suas criaturas ao mesmo tempo. A gente não consegue compreender esse infinito, esse imponderável. Tudo para nós tem limite. A gente não consegue sair do nosso planeta, a gente não consegue ir de uma cidade a outra. A gente não consegue nem saltar um passo maior do que as nossas pernas, e por conta de todas essas limitações que a matéria nos impõe, a gente busca limitar aquilo que é imaterial, né? Esse princípio de todas as coisas, o princípio inteligente de todas onde tudo se iniciou, né? Esse fluido universal que envolve tudo para a gente precisa ter limite, né? Então a gente fica estabelecendo, vamos dizer assim, limites naquilo que é sem limites, que é infinito. Para nós é tudo muito difícil, é muito complicado por conta dessa percepção limitada que a gente tem por conta dos nossos 5 sentidos. E é isso que a gente precisa compreender. Compreendendo isso, ou melhor dizendo, nos esforçando por compreender isso, porque compreender isso definitivamente ainda está difícil e acima dos nossos limites de inteligência e compreensão, a gente vai se aproximando da melhor forma possível da compreensão verdadeira de como é a ação de Deus na nossa vida, a sua providência na nossa vida, de como é essa ação no nosso cotidiano e como isso é possível para Deus, como é possível para Deus estar em todas as partes e agindo sobre todas as suas criaturas, inclusive a nós. Deus não desampara ninguém. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal.
que assim seja.